Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Princípios de Hermenêutica Bíblica 1. E hoje nós vamos abordar, e eu particularmente creio que a hermenêutica bíblica é uma das matérias mais importantes. Hoje nós temos tantas igrejas, tantas religiões, né? Cristã, eu estou falando, mas que existe mais de 30 mil denominações, devido a um fator, a interpretação que se faz da Bíblia. E essa interpretação que nós fazemos da Bíblia pode nos levar às doutrinas corretas ou a doutrinas erradas. Bom, hoje, lição de número 3, nós vamos falar de princípios básicos de interpretação. Há certos princípios que são básicos para interpretar a Bíblia. Então, vamos abordar doutrina e interpretação bíblica. Primeiro, conhecemos alguns guias fundamentais à compreensão das Escrituras. Na segunda lição, descobrimos que a interpretação é um dos 6 passos básicos para o estudo da Bíblia. Após haver observado, temos um corpo de informação, então interpretamos a nossa informação. Vamos agora à lição de número 3, onde nós vamos enfocar alguns dos aspectos importantes da interpretação. Grande parte do corpo de crença e doutrinas cristãs foram estabelecidos através da interpretação bíblica. O que é uma doutrina? E por que ela é tão importante? Por que a interpretação é um passo tão crucial ao aprendizado? Nós vamos responder a essas perguntas de forma detalhada. Nesta lição de número 3 de homilética ou hermenêutica bíblica, nós vamos, e vale dizer que a hermenêutica é super importante para a homilética também. Ninguém pode fazer uma boa homilética, uma boa pregação, se não tiver uma interpretação sadia das Escrituras. Então, a hermenêutica bíblica, para mim, é uma das matérias mais importantes e que nós devemos dedicar atenção, cuidado na interpretação. Nessa lição, nós vamos abordar 5 textos. Vamos falar da importância da doutrina, o porquê de uma boa doutrina. Falaremos depois na interpretação literal da Bíblia. 3, o todo relacionado. 4, a determinação da verdade doutrinal. E 5, a natureza prática das Escrituras. Vamos então ao texto 1, a importância da doutrina. Nessa lição, usamos a palavra doutrina em referência à doutrina bíblica, ou seja, os ensinamentos da Bíblia. O que é a doutrina bíblica? Ela é a substância e o conteúdo da fé cristã. A teologia está intimamente relacionada à doutrina. Para o nosso propósito, ela será definida como o estudo de Deus e de sua relação com o homem e com o mundo. A doutrina e a teologia incluem todos os ensinamentos da fé cristã. Há pessoas que passam a vida inteira lidando com esses fatos. Portanto, o principal propósito dessa lição não é ensinar doutrina, mas dizer o que ela é e dar uma noção de sua importância. Jesus afirmou que a sua doutrina vinha de Deus. Leiamos isso em João 7, 16 e 17. A minha doutrina não é minha, disse ele, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. João 7, versos 16 e 17. Também escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo fala da utilidade das Escrituras, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente
inspirada e é apta para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Então, o primeiro item dessa lista afirma que a palavra é útil para ensinar a verdade. E isso, é claro, é a chave da importância da doutrina. A verdade é a sã doutrina, porque a verdade é divina. É o próprio Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então devemos crer apenas na verdade, a verdade que liberta, a verdade que é Cristo, a verdade que vem da palavra de Deus, e partilhar somente a verdade. Falando da doutrina e a teologia são importantes, porque aquilo que viermos a crer sobre Deus e o seu plano determinará o nosso comportamento, também determinará as nossas decisões e os nossos relacionamentos. Resumindo, toda a nossa vida é determinada pela fé cristã. O apóstolo Paulo elogiou os cristãos romanos por sua obediência à verdade, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fosse entregue. Romanos 6,17. Acheguemos-nos, portanto, à Bíblia trazendo os nossos bens, nossa mente, nossa vontade, nosso coração. Deus nos traz os bens dele. O Senhor deu-nos o Espírito Santo para nos ajudar a entender as palavras que ele, Deus, inspirou. Por que então há tantas falsas doutrinas no mundo? E a resposta é por muitas razões. Primeiro, as pessoas são perversas quando se trata de obedecer a Deus. Elas usam a Bíblia também de maneiras estranhas. Conheci um homem que dizia: creio que Jesus foi um grande professor e eu vivo pelo sermão da montanha. Contudo, esse homem não era um cristão nascido de novo. Ele não cria em Jesus como seu Salvador ou como Salvador do mundo. Evidentemente, ele não considerava o fato de que o próprio Jesus testificara que ele era o Salvador, o amado Filho de Deus. Se Jesus não estava falando a verdade sobre isso, não se pode crer nas outras coisas que ele disse. Só é possível alguém viver pelo sermão da montanha se Jesus habitar em seu coração. As falsas doutrinas surgem de uma torção deliberada das Escrituras. No Antigo Testamento, no livro de Malaquias, Deus denuncia os sacerdotes que estão deliberadamente ensinando falsas doutrinas ao povo. Malaquias 2, verso 8. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo continuamente adverte a Timóteo a guardar cuidadosamente a sua doutrina, ou a sã doutrina. Há outra razão para a falsa doutrina, que é ainda mais perturbadora, porque muitas vezes nasce dentro da igreja. O Espírito Santo está presente para ajudar-nos a entender, mas muitos dos filhos de Deus são preguiçosos, descuidados, indiferentes ao estudo da Bíblia. Aqueles que não estudam a santa palavra são alvos fáceis para os falsos mestres, que lhes dizem o que eles querem ouvir, em vez de a verdade de Deus. A mente preguiçosa e a atitude descuidada levantam uma barreira no caminho do Espírito Santo. A.W. Pink diz que a Bíblia não é feita para o homem preguiçoso. Há muitas preciosidades nela, mas é preciso descobri-las. Afinal, ele tem que trabalhar com a nossa inteligência. A comunicação é uma via de mão dupla. Deus não pode revelar a menos que haja alguém a quem o fazer. Alguém que esteja se esforçando para receber a comunicação de Deus. Paulo disse aos cristãos de Éfeso:
para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios capítulo 4, verso 14. O cristão que está honestamente buscando a Deus e a vontade de Deus na compreensão da verdade divina, deve preocupar-se muito com coisas como interpretação, teologia e doutrina. Os princípios apresentados na lição 3 e 4 são para ajudar-nos a fazer o que Paulo mandou em 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo, retende o bem. Enquanto estudamos, devemos pesar as ideias que nos vêm. São ideias provenientes de Deus ou são obras da nossa própria mente? Logo, devemos testar as nossas ideias para ver se elas se sustentam, principalmente de acordo com a palavra de Deus. Princípios de interpretação são, de fato, apenas testes para confirmar ou verificar a verdade e eliminar as ideias erradas. A crença em Deus deve ser testada pela pessoa redimida e alerta, que vai à Bíblia com o seu melhor julgamento. O seu julgamento deve ser acionado pelo Espírito Santo, que lhe traz então o entendimento da verdade e a sã doutrina. Vamos aos exercícios. Enumere a primeira coluna de acordo com os itens listados na segunda coluna. Coluna A, 3.1, substância e conteúdo da fé cristã. Aqui seria um dos propósitos da Escritura. Letra B, 3.2, o estudo de Deus, seu relacionamento com o homem. Aqui é a teologia. Letra A, ensinar a verdade. Letra C, doutrina. Vamos então, leia atentamente 1 Timóteo 6, versos 3 a 5, depois assinale as opções que respondem corretamente a questão a seguir. Então vamos a 1 Timóteo 6, verso 3 e 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Quais são as coisas que se pode dizer acerca da pessoa que ensina doutrina falsa, que não concorda com as palavras de Jesus? Bom, de acordo com o texto que nós lemos, verso 4 é soberbo. Então seria a letra B. E diz que é soberbo e nada sabe. Então seria também a letra D. Esse indivíduo não sabe. Diz, é soberbo, delira-se que contém das palavras quais nasce inveja, porfia, blasfêmia. Aqui é soberbo, esse indivíduo nada sabe, e alguém que delira acerca da palavra de Deus. Letra F. Vamos à interpretação. A melhor interpretação que nós podemos fazer da Bíblia é o sentido literal. Interpretação, sabemos que há também o sentido figurado, não é? Mas a interpretação literal é o significado que se baseia no uso natural ou normal da língua. Seria o sentido comum das palavras. Também há na Bíblia a linguagem figurada, que é a expressão de uma coisa em termos de outra. Ela apresenta à mente quadros que ilustram outras ideias. A linguagem é um sistema complexo e mutável. Ao longo de muitos anos de uso, as palavras adquirem conotações e variações de significado.
Dizer que a Bíblia deve ser entendida literalmente não significa colocar o estudante em uma estrutura rígida e dizer: você só pode entender essa palavra de uma maneira, de forma alguma. Contudo, deve haver, sim, um ponto de partida. Esse ponto de partida é o modo normal no qual as palavras são usadas em seu sentido natural e comum. A linguagem figurada é empregada na Bíblia e será também o assunto da nossa lição 4. Porém, mesmo a linguagem figurada depende para o seu significado do sentido literal, daquilo que ela representa. Jesus usou frequentemente a linguagem figurada em seus ensinos. Por exemplo, nas parábolas, a parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30, e na explicação que Jesus dela faz nos versos 36 a 43, temos aqui um bom exemplo de como é usada a linguagem figurada. Note que a compreensão normal da palavra semente, por exemplo, é absolutamente necessária à compreensão do que Jesus estava ilustrando. Fazemos isso em todas as nossas leituras. Toda a comunicação baseia-se na suposição de que aquele que fala será compreendido pelo que escuta ou lê. Isso é o que Deus de fato pretende. Ele não está tentando ocultar de nós a sua mensagem, mas está procurando revelá-la. Portanto, não temos de procurar por significados místicos ou escondidos nas Escrituras. Se assim fosse, seria tudo uma confusão total. A imaginação das pessoas trabalharia além da conta e nada seria conhecido com segurança. A crença deve examinar se o significado comum das palavras está sendo dado ou não. Vamos aos exercícios desse texto 2. Complete as sentenças abaixo usando os termos literalmente ou figurada. A Bíblia deve ser interpretada literalmente, pois, de outro modo, não podemos ter certeza do seu significado. A linguagem figurada foi frequentemente, agora é figurada, 3:6, foi frequentemente utilizada por Jesus para ilustrar seus ensinos. 3:7, não precisamos procurar significar místico, oculto na Escritura, pois Deus fala em sua palavra de maneira normal ou literal. Então temos 3:5 literalmente, 3:6 figurada e 3:7 literal. 3:8, assinale as afirmações corretas. A linguagem literal e a linguagem figurada são a mesma coisa. Essa não é. A linguagem figurada carece do sentido literal das palavras para poder transmitir a ideia que essa linguagem representa. É a B. Significado literal, emprego natural e comum da língua. B e C estão corretas. A A está incorreta. Vamos ao texto 3. O todo relacionado. O Novo Testamento revela o Antigo Testamento. A crença deve ser comprovada pela revelação do Novo Testamento. Os ensinos do Antigo Testamento lançaram um fundamento histórico e doutrinário para os ensinos do Novo Testamento. Você deve estar lembrado que na lição 1 falamos da revelação progressiva. Isso é devido à capacidade limitada do homem para compreender por causa de sua natureza pecaminosa e perversa. Deus só pode revelar-lhe as verdades aos poucos. Em Mateus 5,17, Jesus declarou: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A revelação do Deus Redentor no Novo Testamento é o ápice da revelação divina ao homem. Todos os ensinamentos do Antigo Testamento devem ser vistos à luz dessas revelações finais e mais elevadas, o Novo Testamento. Vamos às Escrituras em contexto. Cuidado ao usar também texto prova. A crença deve ser testada pelo significado
de dado passagem bíblica em relação a todo o seu contexto, o parágrafo, o capítulo, o livro e também os demais livros da Bíblia. Um texto prova é um versículo que pode ser citado para se verificar um ponto de vista, um ponto de crença doutrinal. Tudo tem tudo bem fazer, seu significado exato, o verso citado já houver sido determinado. Por exemplo, Marcos 7, 17 a 19, é citado como texto prova para o ensinamento que agora pode-se comer todo tipo de alimento. Outro texto relacionado a esse princípio está em Atos, capítulo 10, verso 9 a 15. No texto de Marcos, temos o ensinamento de Jesus, que é esclarecido no verso 19. Na passagem de Atos, que relata a visão de Pedro sobre os animais imundos baixados em um lençol, ensina-nos a mesma coisa, mas como uma ilustração de sua mensagem principal. Se lermos cuidadosamente o capítulo, o contexto, descobriremos que a ideia principal é que Pedro deve aceitar os gentios e não temer trazê-los ao evangelho. Os alimentos ali, naquela visão, são uma questão secundária. Recordemos as perguntas também reflexivas, racionais, que nós estudamos na lição anterior. Por que isso foi dito? E por que isso foi dito aqui? Ao se determinar uma doutrina, um princípio eterno, a qual todos os cristãos, todas as partes devem conformar-se, tais indicações são de total importância. A passagem bíblica deve ser compreendida em seu contexto imediato e comparada às outras passagens das Escrituras. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 22, temos um versículo frequentemente citado para provar algo que deve ou não ser feito. Outros textos do Novo Testamento falam diretamente da questão de transgressões específicas que devem ser evitadas. Mas sinto que esse versículo deve ser entendido no contexto dos modos como os dons do Espírito são usados na igreja. Um texto melhor para se utilizar como provas de que o Novo Testamento ensina a vida santa e separada seria Colossenses, capítulo 3, versos 5 e 6, onde nos é dado um comando direto e específico. Leiamos Colossenses 3, versos 5 e 6, para ver esse comando direto e específico. Olha só como lemos aqui. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É bem específico aqui, dá para entender, não precisa espiritualizar nada, não é? O que nós devemos fazer com os membros do nosso corpo. Vamos à revelação divina somente nas Escrituras. Dessa vez, a nossa frase sobre crença muda um pouco. A crença deve ser formulada ou extraída somente das Escrituras. A história registrada do homem data de vários milhares de anos. Durante esse tempo, a inteligência humana deu origem a muitos pensamentos nobres, mas deu também a origem a muitas noções erradas. Enquanto o homem, observando o seu entorno, tentou dar explicações adequadas, a doutrina cristã não pode embasar-se em escritos de inspiração humana. Toda teologia e doutrina cristãs deve ter uma única fonte, a Bíblia.
Podemos encontrar a verdade de Deus apenas procurando entender corretamente as Escrituras. A doutrina não pode vir de outra fonte que não seja a palavra de Deus. Tampouco pode ir além daquilo que a Escritura declara. Há muitas questões que não são respondidas na Bíblia. Podemos ter muitas interrogações, mas Deus nos deu em sua palavra tudo o que Ele quer que saibamos. O Senhor revelou-nos as coisas importantes. Ele espera que estudamos e descobramos tudo o que está lá. Todavia, a caminhada do cristão é também uma caminhada de fé. Romanos, capítulo 8, verso 25, conclui um parágrafo que vinha falando a respeito do futuro dos crentes, diz o verso: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Deus teve suas próprias razões ao pôr nas Escrituras determinadas informações e reter outras. A sã doutrina não pode ser construída sobre adivinhações. Provavelmente você não se envolverá na formulação de doutrinas para a igreja. No entanto, cada estudante das Escrituras está, de certo modo, empenhado em elaborar crenças para si mesmo e para compartilhar. Lembre-se, a doutrina não pode vir de outra fonte que não seja a Bíblia e não deve ir além de onde a Bíblia vai. Vamos aos exercícios. Leia atentamente as passagens bíblicas transcritas no quadro abaixo e depois enumere as alternativas correspondentes a cada uma delas. O Novo Testamento revela o Antigo, né? Então, o Novo Testamento revela o Antigo. Está aqui a letra B, né? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Escritura em contexto. Aqui podemos pôr a letra C, disse assim: também vós estáis sem entendimento, não compreendeis que tudo fora entra no homem, não pode contaminar. Marcos 7,18. E 3,11. A exposição divina somente na Escritura, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Romanos 8,25, letra A, na 3,11. Vamos ao texto 4, a determinação da verdade doutrinal. A doutrina vem apenas de passagens que proclamam a vontade de Deus para todos os homens. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Tudo que está nela é verdade. Tudo nela nos é útil, mas nem tudo é útil do mesmo jeito. Determinar a doutrina não significa que algumas coisas da Bíblia sejam verdade e outras não. Contudo, a verdade doutrinal, passagens que declaram a vontade de Deus aos homens, hoje é-nos útil de um modo mais particular, porque exige algo de nós. 2 João 9 é diferente de 2 João 12. O capítulo 9 proclama um princípio eterno que é hoje, como era nos dias em que João escreveu a epístola, que não permanece nos ensinos de Cristo e vai além deles, não tem Deus. O verso 12 também é verídico, mas não proclama uma verdade eterna, que tem implicação para as pessoas do mundo contemporâneo. Então, a doutrina é determinada por passagens que proclamam a vontade de Deus para os homens de todos os tempos. 2 João, vamos ver aqui a diferença entre o verso 9 e o 12, na segunda carta de João. 2, verso 9, diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo
não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha o verso 12. Tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo em papel e tinta, mas espero ter convosco, falar boca a boca, para que o vosso gozo seja cumprido. Aqui, né, João está falando o que ele vai fazer. Então, essa se aplica à época, já 9, se aplica a todos os tempos. Vamos somente os ensinamentos das Escrituras obrigam diretamente a consciência. No início dessa lição, definimos a doutrina como sendo a substância e o conteúdo da fé cristã. Uma parte específica desse conteúdo é o grupo de mandamentos que determinam diretamente o comportamento cristão diário. Uma pessoa e o seu comportamento não são facilmente separáveis. Nos círculos cristãos, aquilo que se pode fazer e o que não se pode são geralmente assuntos de interesse à discussão. Às vezes o assunto é também ligado a práticas culturais não relacionadas nos mandamentos escriturísticos. O nosso comportamento cristão pessoal deve ser determinado com base em 4 guias: o mandamento direto, a implicação racional, o princípio eterno e consciência. O mandamento direto é o mais claro. Aquilo que é diretamente condenado nas Escrituras está em nosso direito condenar hoje. Efésios 5, 3, 5, por exemplo, lista várias coisas que são diretamente condenadas. Leamos Efésios 5, verso 3 e 5. Olha só o que diz aqui na carta aos Efésios. Efésios 5, 3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Pronto, direto, não é? A implicação racional não é tão clara quanto o mandamento direto, mas deve ser considerada. Por exemplo, a embriaguez é condenada nas Escrituras, 1 Coríntios 5:11, 1 Coríntios 6:10, Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, Gálatas 5:21, a obra da carne bebedeiras. Dessas passagens, pode-se implicar racionalmente que o uso indevido de drogas deve ser condenado também, porque interfere na função normal da consciência. O princípio eterno é importante, embora frequentemente menos claro que o mandamento direto. Um exemplo é Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus em cheiro suave. O princípio eterno aí é que devemos procurar imitar Deus e demonstrar amor uns aos outros da forma como Cristo o fez. Na discussão sobre alimento oferecido aos ídolos em 1 Coríntios 8, podemos ver um exemplo tanto de princípio eterno quanto de consciência. A diferença está no modo como enxergamos. Do ponto de vista de Paulo, vemos um princípio eterno, o da consideração pelos outros. Comer a carne em questão nada era no que lhe dizia respeito, mas por amor àqueles à sua volta que pensariam ser isso pecado, ele não a comia. O seu motivo era guardar-se de ofender alguém que realmente achasse aquilo que era pecado. 1 Coríntios 8, verso 13. A consciência do irmão. Em 1 Coríntios 8, 10, a consciência é vista operando na pessoa fraca. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aí acaba o irmão pecando.
É interessante notar que se alguém acredita que algo seja pecado e o fizer assim mesmo, indo contra a própria consciência, aquilo se torna de fato pecado para essa pessoa. Em tal caso, não por causa do ato em si, mas porque o espírito de desobediência foi sua motivação. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. 3.12. Nosso comportamento cristão pessoal deve ser determinado com base em 4 guias: princípio moral, gosto pessoal, mandamento indireto e consciência. Errado. Vamos ao 3.13. Nosso comportamento deve ser determinado com base em 4 guias: mandamento direto, implicação racional, princípio eterno e consciência. Certo. 3.14. Nosso comportamento pessoal deve ser determinado com base em 4 guias: mandamento indireto, princípio moral, princípio eterno. Errado. 3.15. Nosso deve ser determinado com base em 4 guias: mandamento direto, implicação irracional, princípios éticos, senso comum. Errado. Só a 3.13 está certa. Vamos ao texto 5. A natureza prática das Escrituras. A Bíblia não pretende ser uma enciclopédia de pequenas informações interessantes. Ela também não é um livro de ciência. As Escrituras têm um único tema, que já descobrimos: a redenção pela fé em Jesus Cristo. O conteúdo da Bíblia é altamente seletivo. Ele foi especificamente escolhido para entregar e sustentar a mensagem de redenção, mesmo em relação às atividades de Jesus. João escreveu que se tudo que ele fez fosse registrado, nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. João 21, verso 25. Portanto, ao estudarmos as Escrituras, mantenhamos em mente sua natureza prática. Elas contêm muita informação incidental, mas o seu teor principal é deveras pessoal e prático. Como ser salvo, como viver com um crente em Cristo, como partilhar o Evangelho. A responsabilidade pela luz. A Bíblia consiste verdadeiramente em um livro cuja mensagem é questão de vida ou morte. Partilhar a palavra de Deus não é um caso de cócega nos ouvidos, com fatos interessantes ou mostrar o quanto sabemos. É algo que deve ser motivado pelo amor sincero a Deus e a sua igreja crescente. As Escrituras contêm informações absolutamente necessárias que todas as pessoas devem conhecer. Elas falam da alegria ou punição eterna após essa breve vida. A Bíblia é o único lugar onde se pode encontrar informações acuradas sobre Deus e o destino eterno dos seres humanos. Está em nosso poder guiar pessoas a Deus com verdade ou enganá-las com informações falsas ou descuidadas. A palavra de Deus deve ser proclamada com verdade. Assinale com X os exercícios. Assine as afirmações corretas. A diz o principal objetivo da Bíblia é informar. Não. A Bíblia contém apenas o registro daquilo que Jesus falou. Também não. O principal tema da Escritura é a redenção através de Cristo Jesus. C é essa. D, a natureza prática, mostrar como viver e como servir. Também é a D. C e D estão corretas aqui. 3:17. Assinale as afirmações corretas. Nota que está no plural, tem mais uma. A crença deve ser testada pela revelação do Novo Testamento. Pode pôr. A crença deve ser testada pela lei. Não. A B não. A crença deve ser testada pelo significado do contexto, que certa passagem bíblica, sim. A C também, a crença deve ser testada pelo quanto razoável lhe pareça, não. A crença deve basear somente na Bíblia, certo? Aí, a crença pode ser extraída de qualquer livro sobre, não.
Então, aqui as corretas são A, C e E. Muito bem, interpretação literal da Bíblia significa que cada palavra pode ter um único significado, uso natural, normal e comum da linguagem. Letra B aqui, uso natural, normal e comum da linguagem. Vamos agora, marque-se para certo e para errado. 3:9, a doutrina, a teologia, inclui os ensinamentos da fé cristã, certo? 3:20, a teologia lida com o estudo de Deus e sua relação com o homem e com o mundo, certo? 3:21, toda doutrina é aceitável se conviver um pouco, se contiver um pouco de verdade, errado. 3:22, somente parte da Bíblia é verdadeira, errado novamente. 3:23, toda a escritura é verdadeira, certo. Vamos à revisão da lição, marque-se para certo e para errado. 3:24, o liberalismo teológico traz consigo a semente do existencialismo cristão, certo? 3:25, o método literal de interpretação procura interpretar ao pé da letra, desconsiderando a linguagem conotativa, os elementos culturais, históricos, errado. A unidade e a harmonia das escrituras convive com o fenômeno da revelação progressiva, pela qual se entende que no curso dos escritos sagrados a verdade se revelou paulatinamente, certo? Então, com isso aqui, acabamos a lição de número 3 do curso de hermenêutica, né? Hermenêutica Bíblica 1. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos de intervalo e nós voltamos para a lição 4, a linguagem figurada na interpretação, conforme nós falamos que é falar mais dela. Se você não é aluno, mas esteve assistindo aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue, a aula está aberta, de graça, mesmo que você é membro de um outro núcleo, não tem problema. Mas se você deseja obter o seu certificado de teologia, você precisa se matricular, ter acesso a esse material didático, fazer os testes, que nós colocamos a prova digital no WhatsApp. Então você tem que fazer a matrícula, não é? Se inscrever no curso para que você obtenha o certificado. Se você só está aprendendo novamente, assistindo o vídeo para ganhar informação, continue. Há muitas aulas no nosso canal, entre lá, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique no playlist, ali você vai encontrar 267 pastas com mais de 8.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal e continue aprendendo aqui. 10, 15 minutos e voltamos para o texto 4 e também o teste de número 2 de hermenêutica bíblica. Amém.